O futuro do cosmos. O que eu vou dizer aqui tem fundamento na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Nós somos apenas parte de algo muito maior que nós mesmos, algo que alcança o mais profundo e desconhecido da criação. O plano de Deus para unificar o cosmos parte do princípio de que, por causa da rebelião de Satanás no céu, causou repercussões cósmicas. Contudo, aquilo que Jesus Cristo fez aqui se tornou conhecido de todo o universo. Mas antes de prosseguir, eu peço para que vocês se inscrevam neste canal. Clique aí também no sininho para ser notificado, avisado numa nova publicação. Deixe o seu like, o joinha. Isso é muito importante para nós, para o prosseguimento do nosso trabalho, do nosso projeto. Para entender que o propósito de Deus é unificar o universo, primeiramente precisamos entender que o mal e o pecado, ele começou no céu. De acordo com o capítulo 12 do Apocalipse, de acordo com o profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13 ao 14. E o plano do diabo era elevar o seu trono acima das estrelas, acima de todas as coisas, e ser igual ao Altíssimo, igual a Deus. Com essa intenção, o diabo tentou espalhar sua rebelião para todos os lugares do universo, para todos os mundos, e estabelecer o seu reino. Então, o futuro do cosmos unificado em Cristo parte do pressuposto que o universo foi criado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado que nós temos aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, 17, diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Isso está na Sagrada Escritura, nos textos escritos pelo apóstolo Paulo, no Evangelho de João também, logo no capítulo 1. Jesus Cristo criou todas as coisas, criou o visível, o invisível, criou os céus e a terra, como diz o texto, criou os tronos, a soberania, os poderes, as autoridades, todas as coisas. O texto não está falando de algo só específico da terra, e muito mais deste vasto universo. A expressão céu e terra é uma expressão judaica comum para sumariar a totalidade da criação. Nada existe no universo que não seja incluído nesta expressão. Que nós estamos dizendo? Jesus Cristo é o Deus homem, Senhor do universo. O primeiro capítulo aos Efésios, Filipenses capítulo 2, versículo 10, reconhece muitas dimensões de existências espiritual, muitos níveis de poder, de domínio existente no universo. Isso está na palavra de Deus. A Epístola aos Efésios também acrescenta a todo nome a que se possa referir e que não esteja na presente epístola, no presente escrito que Paulo estava escrevendo para a igreja. Por quê? Pode ser que não foi incluído nomes, porque nem tudo foi revelado para o apóstolo Paulo, porque pode existir outras designações neste vasto universo e que não foram registrados nas Sagradas Escrituras. Mas o que o apóstolo Paulo dizia é que não se importava quão elevados sejam os poderes espirituais,
ou o grau de sua inteligência, dignidade, poder, domínio. Cristo está acima de todos eles, porque Jesus Cristo é o Deus homem glorificado. Deus por natureza, porque ele sempre foi Deus, e Deus por mérito, por aquilo que ele realizou neste planeta Terra e pelo mundo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, o texto sagrado em Filipenses 2, versículo 9 e 10, em Efésios, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, falando de Jesus Cristo, é lógico, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra. Vamos lembrar que essa expressão faz uma referência para todo o universo, para tudo que existe no cosmos. Jesus foi colocado acima de qualquer poder ou nome que possa ser pronunciado. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então a Bíblia, ela amplia o esclarecimento desse plano de Deus. Isso está registrado no primeiro capítulo aos Efésios, versículo 9 e 10, Colossenses, capítulo 1, versículo 19 ao 20. O que diz o texto sagrado? Deus revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir a Cristo, ou seja, trazer de volta para Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo de Deus, tanto as coisas que estão no céu quanto as que estão na terra, diz a palavra de Deus. Não vamos esquecer que essa expressão faz uma referência ao vasto universo que a Bíblia está fazendo a referência. Ok? Que realidade estamos vivendo? O ser humano ele foi criado por Deus de uma forma gloriosa e com propósitos. Deus, ao criar o ser humano, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Isto significa que, além de conceder a vida, o Criador concedeu ao ser humano a sua própria imagem e semelhança. Isto quer dizer que herdamos coisas espirituais procedentes de Deus. Isso é muito importante para nós entendermos quem somos nós. Considerando este alto valor do ser humano, a Bíblia registrou no capítulo 3 de João, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para cá, para salvar a humanidade, para conceder a vida eterna. Jesus Cristo veio executar a parte mais difícil do plano, que era salvar a humanidade e conceder a imortalidade. É o que nós temos registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 ao 54. Ou seja, Jesus vem para salvar a humanidade e conceder também no dia que Jesus Cristo retornar, para buscar os seus fiéis, conceder a imortalidade. Olha o valor do ser humano, é lógico, aos que crerem no nome dele. E não para por aí. Unificar o cosmos
e executar o juízo final sobre o diabo e seus anjos. Por isso, o diabo investiu pesado no planeta Terra, para destruir o plano divino. Por quê? Somos a imagem e semelhança do Criador. Por outro lado, o maligno sabia que a presença de Jesus aqui, entre os seres humanos, seria o fim dele. Então, a Igreja de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, que ensina os propósitos da verdade, tem que esclarecer este mistério que durante séculos passados foi mantido oculto em Deus. Isso está no 3º capítulo da carta ou da epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 9 ao 11. A intenção desta graça, deste ensinamento, desta verdade que hoje nós conhecemos, é que mediante a igreja, o que Deus fez se tornasse conhecido dos poderes. Olha o que está escrito na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, que aquilo que a igreja está fazendo se tornasse conhecido dos poderes, autoridades das regiões celestiais. Então, a Bíblia não está falando só em relação ao nosso mundo. A Bíblia também está se referindo a este vasto universo, para que, de acordo com esse eterno propósito de Deus que Ele realizou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, este plano de unificar todas as coisas em Cristo, por causa de tudo que Ele realizou na cruz em nosso favor, atraiu a atenção do cosmos. Ou seja, o que aconteceu aqui vai servir como livro de estudos para toda a eternidade, para todos os mundos, para tudo que existir. A palavra, quando se refere desta forma, os anjos e outros seres criados por Deus aprendem ao ver o que aconteceu na terra e o que vai acontecer ainda por aquilo que Deus já mencionou que vai fazer. Nós não podemos deixar este assunto de lado, porque ele é muito vasto, ele é interessantíssimo. E nós temos na palavra de Deus, como a epístola aos Efésios, aos Filipenses, parte, aos Colossenses e outros textos bíblicos que trata deste assunto. É lógico que nós temos que entender o seguinte, que Jesus Cristo, ao vir para cá, ele veio, é lógico, principalmente resolver o grave problema da salvação humana, por meio daquilo que ele fez na cruz. Mas isso tem uma repercussão muito maior, porque ele é Deus. Ele se transformou num ser humano para resolver esta questão, este gravíssimo problema que foi instalado na Terra. A visão do plano divino para o universo unificado, ele nos oferece a esperança de um futuro de glória. Por que isso? Imagina, Jesus Cristo vem para cá, faz o cumprimento total do plano, salva o planeta Terra, mas o mundo continua, o universo continua com as coisas ruins que o diabo espalhou em todo o cosmos. Isso não daria certo. Por aí que nós vamos entender por que Jesus Cristo, ao realizar este plano de unificação, ele nos oferece um futuro de glória que transcende todos os poderes espirituais e humanos. Trata-se de uma realidade que a palavra de Deus revela para que nós possamos ter segurança em relação ao futuro. Este assunto, ele está
perfeitamente caracterizado, como eu já disse, na Epístola aos Efésios, aos Filipenses, parte da Epístola, e Colossenses e outros textos bíblicos. Então, a morte sacrificial de Cristo para salvar a humanidade também tem o propósito dessa reunificação cósmica. O cosmo caminha para esta realidade, para este propósito. Por isso que eu disse que este assunto é muito interessante. A Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14, é repleta de profundos significados teológicos que centraliza o plano e o propósito de Deus para o futuro, não somente da Terra, mas de todo o universo. Precisamos compreender a palavra de Deus. Por quê? O texto sagrado diz que por meio de Jesus Cristo nós temos a redenção, que atingirá as proporções cósmicas, aonde nós podemos pensar. Este é o retrato do futuro, não é uma utopia. Trata-se de uma realidade em curso na história, que está sendo construída pela vontade de Deus. A cruz de Cristo estabeleceu essa paz para todo o universo, por meio do sangue que Cristo Jesus derramou na cruz. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Ou seja, quando todos os seres criados por Deus, neste vasto universo, viu Jesus Cristo sendo Deus, descendo até nós, como ser humano, e morrer no lugar do pecador, isso daí chamou a atenção. Que amor é este? Que Deus é este que vai no lugar da criatura para poder salvá-la? Consolidou a paz para todo o cosmos. Então nós poderíamos dizer que Jesus consolidou na cruz o plano cósmico de redenção, dessa transformação, dessa mudança de pensamento. Quem é Deus? O Supremo, quem é Cristo, que ama a criatura de tal maneira que vem até ela para ocupar o lugar dela e dar a vida eterna. Por isso que nós temos aí na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 10, e Jesus Cristo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, se dobre todo joelho de todas as criaturas que estão no universo. Portanto, a reunificação do cosmos em Cristo já foi iniciada. Todos nós que cremos fazemos parte dela. Quando anunciamos o reino de Cristo, quando anunciamos a palavra de Deus, quando anunciamos esse plano, nós somos a evidência concreta deste evento cósmico que é reunir em Cristo todas as coisas que estão no universo, e mais especialmente a Terra.